Começou aí a gravação. A aula de hoje a gente vai falar de limites, né, obviamente. E esses limites que a gente vai falar são limites laterais, né? E aí, vai chegar um momento que também a gente vai falar de limites de uma função composta. Então, a aula de hoje está relacionada a limites laterais, tá? E limites de uma função composta. Essa parte de limites de uma função composta está mais associado ao cálculo de limites, tá? De como você calcular o limite, de como você fazer esse cálculo a partir de uma função composta, tá bom? Só que aí, nesse caso aqui, ele vai utilizar, na realidade, uma coisa que a gente vai começar a utilizar bastante, que é chamado de método da substituição, tá? Então, a aula de hoje tem como objetivo a gente aprender limites laterais, limites de uma função composta ou método da substituição, tá? Antes de começar isso, a gente tem que lembrar o seguinte, que o limite de x que tende a p de uma função f de x, você diz que esse resultado é L, tá? Aí, veja, se uma proposição aqui, né, a proposição, f de x é contínua, tá? Se f de x é contínua, então, limite de x que tende a p da tua f de x é igual a f de p. Isso vocês aprenderam na aula passada, tá? Vocês aprenderam isso na aula passada. Isso aqui acontece. E uma outra coisa é que, para a função ser contínua, certo? Para a função ser contínua, você tem duas condições. Primeira condição, f de p tem que existir. Então, existe o f de p. Primeira condição é essa, para a função ser contínua. Segunda condição, que o limite de x tendendo a p da tua f de x, isso aqui tem que ser igual a f de p, tá? Então, se f é contínuo, isso aqui é verdade. Para f ser contínua, você tem que ter essas duas condições aqui, tá? Então, isso só vai ser contínuo quando acontece isso. A gente viu isso já na aula passada, né? Essa parte de continuidade. Professor, repete a primeira condição, só para anotar aqui que travou. Que existe a função, a função no ponto P. Que a função no ponto P está bem definida. Uhum. Tá? Esse aqui é o significado disso, é isso, né? Que a função, vou botar só assim, que a função, esse negócio aqui, esse aqui tá estranho. A função f de x, né? F de x está definida em P, tá? No ponto P. Então, ou seja, o ponto P pertence ao domínio de F e aí existe a F de P. Tá? Isso é uma condição para a função ser contínua. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que o limite, que a gente já viu, você pode dizer que o limite de x tendendo a P da função F de x, isso é igual a um L. Você também pode definir com o limite de x tendendo a P, tá? De uma g de x, isso ser igual, aqui vamos dizer que é um L1, isso ser igual a um L2. Veja, são duas funções, dois limites diferentes. Se eu pegar o limite dessas duas funções, limite de x que tende a P, com a soma das duas funções, f de x mais ag de x, isso aqui na realidade vai ser simplesmente a soma dos limites, L1 mais L2, ou seja, que isso é igual, que o limite da soma é igual à soma dos limites. O limite da soma é igual à soma dos limites, tá? Mais o limite de x que tende a P da g de x. Para demonstrar isso, obviamente, a gente usa epsilon delta. Não é o foco desse curso. O foco desse curso é mais a aplicação. Então, aqui é somente, olha, quando você tiver a soma de duas funções, você quer calcular o limite da soma é a soma dos limites. Esse você tem que lembrar. A mesma história acontece para o produto. O limite do produto é o produto dos limites. A mesma história acontece com a divisão. O limite da divisão é a divisão dos limites. Qual o diferencial na divisão? Que o denominador tem que ser diferente de zero. Tá? Então, o limite de x que tende a P de f de x vezes g de x, isso aqui, na realidade, é o limite de x que tende a P, ó, o limite do produto
é o produto dos limites da f de x vezes o limite de x que tende a p da g de x. Ou seja, que isso aqui é igual a L1 vezes o L2. Se você tiver a divisão, é a mesma história, tá? X tende a P da f de x sobre a g de x. Isso aqui vai ser igual simplesmente L1 sobre L2. Só que onde L2 tem que ser diferente de zero, porque senão a gente estaria numa indeterminação. Aí teria que fazer um algebrismo para poder calcular esse limite, tá? Então, essas daqui são as propriedades de limites, tá? A gente vai usar isso mais lá na frente, principalmente quando a gente for ver derivadas. Mas nesse momento, o que eu quero que vocês fiquem é somente com essa ideia, né? Que o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, o limite da divisão é a divisão dos limites, certo? Aí agora sim a gente consegue entrar na parte que nos interessa, que é limite lateral. Tá? Vamos lá. Como eu suponho que a maioria de vocês aqui, de alguma forma, assiste futebol, né, e que de alguma forma sabem o que é um lateral, essa figura aqui eu não estou sabendo desenhar, não, né? Eita, eu sempre cancelo aqui bem antes. De alguma forma, vocês sabem o que é um limite, vocês sabem o que é um lateral, uma coisa desse tipo, né? Aí você pode até olhar, desenhar uma reta aqui, vou desenhar uma reta aqui, certo? Tá? Suponha que isso aqui seja a reta que mostra o campo, né? A dimensão que está a trave, certo? Vamos supor que aqui esteja a dimensão que esteja a trave, né? Aqui que está a trave, certo? Então, aqui teria o gol, né? Vamos dizer assim. Aqui teria o gol. Tá? Essa figura não tá legal, né? Mas, enfim. Dá para desenhar ela mais paralelo. Aqui. 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 Ao menos assim, né? Aí dá para desenhar ela um pouco mais paralelo e vocês poderem entender que isso aqui é como se fosse o gol, né, no sistema, né? Então, aqui você teria aqui o gol, certo? Aqui você teria as barras laterais, aqui do campo, certo? Aí, o cara vai bater a lateral, né? O cara vai bater o lateral. Ele pode bater o lateral tanto da esquerda como da direita. A esquerda está em relação ao... Você tem aqui o goleiro, né? Se você tiver aqui o goleiro, certo? Então, você pode ter aqui, por exemplo, a esquerda do goleiro ou a direita do goleiro, tá? Então, aí aqui você teria a esquerda, a direita do goleiro, não é isso? Aqui é a direita do goleiro, aqui é a esquerda do goleiro, tá? Então, ele tá batendo no lateral, um tá vindo à direita e o outro tá vindo à esquerda, certo? Se você olhar em números, se você colocar agora aqui uma reta que representa o plano cartesiano, se colocar isso em números, se você supor que aqui é um número P, que aqui tem um número qualquer P, certo? Então, veja que números que estão depois de P está à direita de P. Então, números que estão desse lado está à direita de P. Direita de P. Tá? Números que estão desse outro lado aqui está à esquerda de P. Certo? Aí você fala, mas por que tudo isso, professor? Porque é o seguinte, porque agora a gente vai analisar o limite de um número muito próximo de P, que ele seja menor do que P, ou seja, que ele esteja à esquerda, ou que ele seja maior do que P, ou seja, que ele esteja à direita. Então, você vai analisar o limite de funções que estão com x tendendo a P, só que ele está tendendo a P somente por um dos lados, ou à esquerda ou à direita. Então, você vai analisar o limite por partes. Tá? Então, você pega uma função aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma bola fechada, aqui você tem uma bola aberta, e você coloca bem aqui o P, né? Repara que essa função ela tem um salto, tá? E repara que se esse cara aqui for um f de P, bem aqui você tiver um f de P, por exemplo,
aqui você tiver nessa bola aberta aqui, um L, você vai observar que o limite de x tendendo a P, da tua f de x, ele pode assumir o valor que ele está vindo pela esquerda, né? Que seria o valor f de P, certo? E ele está assumindo o valor que ele está indo aqui à esquerda, ó, negativo, esquerda, de x tendendo a P pela direita, que é a esquerda, limite de x tendendo a P pela direita. Quando ele entende pela direita, são valores que são maiores do que P. Maiores do que P são valores que estão aqui, ó. Valores que a função está lá dando aquele resultado, né? E os valores que você está pegando são valores no domínio lá, né? Embaixo. Então, da tua f de x, e o resultado vai ser o resultado que seria esperado aqui nessa bola bem aqui, ó. Ok? Seria o resultado que seria esperado em P. Não exatamente é o resultado. Então, deu L. Veja que os limites laterais aqui são diferentes. Um deu L, o outro deu f de P. Né? Eles têm um salto entre si aqui, né? Ó. Então, eles são diferentes. Se eles são diferentes, aí vem a seguinte questão. O limite não existe. Os limites laterais existem, mas o limite da tua função não existe quando os limites laterais são diferentes. Até aí, pessoal, tá claro? Deu para entender até aí? Até aqui tudo bem. Por mim deu certo aqui. Deu certo, né? Aí vem a seguinte questão, que é tudo que a gente faz em limites, a gente tem que definir por epsilon e delta. Então, limite de x que tende a P pela direita. Se você disser que isso aqui é igual a um L, certo? Isso aqui significa dizer que para todo epsilon maior que zero, dado, né? Existe um delta maior que zero, certo? Tal que, aqui tem ainda o x pertencente ao domínio de f, tal. Tal que, como eu estou pegando aqui, ó, à direita, então você só está pegando valores que são maiores do que P. Então você vai colocar aqui, ó, P menor do que X, que é menor do que P mais delta. Repara que esse cara aqui, o delta, só existe à direita. O delta não existe à esquerda. Você não está pegando valores do limite tendendo pela esquerda. Você está pegando somente o limite tendendo pela direita. Então, esse delta vai existir somente à direita. E isso daqui vai implicar que o módulo da f de x menos L é menor do que epsilon. Né? A gente já viu isso já. E se você tiver à esquerda, x que tende a P pela esquerda, né, da tua f de x, e você dizer que isso aqui é igual a um L, isso aqui significa dizer que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, né? Aí você vai colocar o P, como é a esquerda, então tu tá pegando o delta, definindo o teu delta à esquerda. Então valores são menores do que P. P menos delta é um valor menor do que P. Isso é menor do que X, que é menor do que P. À direita, tu não tá pegando só a esquerda. Então tá aqui a esquerda de X. Certo? Isso vai implicar que o módulo da f de x menos L é menor do que epsilon. Tá? Isso é só a definição, pessoal. Então, isso aqui é a definição de limites laterais, pela direita como pela esquerda. Certo? Aí o livro ele traz um teorema, que ele coloca como teorema, que ele fala o seguinte, ó. Suponha que existe uma função f de x, certo? E um ponto P. Primeiro ele vai criar uma função e um ponto, e ele vai dizer o seguinte: se limite de x que tende a P pela direita da tua função f de x é igual ao limite de x que tende a P pela esquerda da tua f de x com resultado L, por exemplo, isso daqui significa dizer, então, o limite de x que tende a P, né? Olha, não é nem pela direita nem pela esquerda. Limite de x que tende a P da tua f de x, isso aqui é igual a L. Então, ou seja, que o limite da tua função ele é L quando os limites laterais também são L. Tá? Então, ele traz esse teorema e ele fala que a existência do limite, né, que o limite está definido, limite de x tendendo a P, da tua f de x, ele está definido, tá? Definido quando os limites laterais são iguais. Se os limites laterais
forem diferentes, tá? Porém, se os limites laterais forem diferentes, se limite de x que tende a P pela direita da tua f de x. Vou colocar aqui na outra página, tá? Melhor, porque fica mais espaço. Porém, se limite de x tendendo a P pela direita da tua f de x for diferente do limite de x tendendo a P pela esquerda da tua f de x, certo? São diferentes limites. Então, o limite de x tendendo a P da tua f de x não está definido. Não está definido. Tá? Resumindo, a existência do limite está condicionada à existência dos limites laterais e na igualdade dos limites laterais. Os limites laterais têm que ser iguais, o limite da f de x ser igual àquele valor. Tranquilo, pessoal, até aí? Ficou alguma dúvida até aí? Você tem como explicar esse teorema de outra forma ou só desse jeito mesmo? Tem, cara. Sempre tem outra forma da gente explicar as coisas. Ixi, tem alguém pedindo aqui, eu nem vi. Sempre tem, meu filho. Aqui é outra história. Então, deixa eu botar aqui a página. Tá aqui. Eu acho que tá aqui. Limites laterais. Certo? Que ele começa a explicar. E tá aqui o teorema. Ele fala que você tem uma função f, né? Seja um f, uma função, e p, um número real. Então, ele definiu a função, ele definiu o número real. Suponha que exista A e B, né, contidos no domínio de f. Então, ele fala, ó, que o limite de x tendendo a P da f de x é igual a L. Isso é equivalente a você dizer o seguinte, ó, que aqui tem uma equivalência bem aqui, né? Então, limite de x tendendo a P da f de x é igual a L, certo? É equivalente a você dizer que o limite, que f admite limites laterais à direita e à esquerda. E, além disso, esses limites laterais são iguais, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Então, o que ele está dizendo para ti é o seguinte, ó. Se você tem que limite de x tendendo a P da tua f de x é igual a L, se isso é verdade, tá? Se isso é verdade, então significa dizer, né? Isso aqui implica logo de cara em duas coisas, certo? Ele implica que o limite de x tendendo a P pela direita da tua f de x, isso é L, e o limite de x tendendo a P pela esquerda da tua f de x também é L, certo? Como isso é uma equivalência, então não é só uma condição condicional, né, indo, mas também vai ter uma condicional indo e voltando. É uma equivalência, certo? Então, você afirmar que os limites laterais são iguais significa dizer que o limite existe e ele é igual aos limites laterais. Se os limites laterais forem diferentes, ou seja, se limite de x tende a P pela direita da tua f de x é diferente do limite de x tendendo a P pela esquerda da tua f de x, isso aqui vai significar o quê? Que você não sabe quanto é o limite de x tendendo a P. Você não tem como dizer quanto é. Ou seja, não existe o limite de x tendendo a P da tua f de x. Beleza, pura? Beleza, agora sim. Tá. Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Fazer exemplos, certo? Vai aplicar essas teorias aqui que ele trouxe aqui. Né? Então, vamos tentar aplicar nessas ideias aqui para a gente poder resolver e ver algumas coisas. Professor? Pois não, meu filho? Não, professor aqui no chat pedindo para o senhor explicar de novo. Tá, ele vai entender com exemplos. Com exemplo, ele vai entender. Certo? Eu vou explicar novamente com exemplos. Aí você vai tentando ver se você conseguiu entender com exemplos.
Porque como a gente está só na teoria, nada de prática, né? Aí talvez seja essa a dificuldade, talvez, tá? Qualquer coisa a gente volta de novo para a prática. Acho que tem alguém querendo entrar aqui, só um momento. Tem. Ó, suponha... agora a gente vai fazer exemplos. Suponha o seguinte. Suponha que você queira calcular o limite de x tendendo a zero do módulo de x sobre x. Módulo de x sobre x. Certo? Eu pergunto a vocês, quanto é esse limite? X está tendendo a zero do módulo de x sobre x. Aí você tem que lembrar que o módulo de x, esse é igual a x, se, né, x for maior que zero, o módulo de x é igual a menos x, se x for menor do que zero. Então, você tem duas funções por módulo, ou x ou menos x. E isso vai depender do ponto zero. Como o seu limite aqui está sendo aplicado no ponto zero, então tu tem que avaliar o que é que acontece à direita, que é os valores de x maiores do que zero, e à esquerda, que é os valores de x menores do que zero. Então, veja que tu vai ter que analisar o seguinte, para calcular aquele limite. Limite de x que tende a zero pela direita, do módulo de x sobre x. Pela direita, são valores onde x é maior do que zero. Aí o módulo de x escreve-se como x. Então, vai ficar x sobre x. X sobre x é 1. Né? Então, o resultado do limite dá 1. Certo? Agora, se você escrever o limite de x tendendo a zero pela esquerda, do módulo de x sobre x, aí você vai perceber, olha, pela esquerda, são valores que são menores do que x. Então, você teria aqui o limite de x tendendo a zero pela esquerda, de menos x, que é o módulo de x, dividido por x. X dividido por x é 1, então o resultado ficou menos 1. Tá? Aí você olha aqui, ó, o limite lateral à direita é 1. O limite lateral à esquerda é menos 1. Esses limites laterais são diferentes, não são? Tá? Se os limites laterais são diferentes, então significa dizer que esse limite aqui que a gente está querendo calcular no início, isso aqui não existe. Não está definido. Você não tem como calcular. Beleza pura, pessoal? Deu para entender? Entendi. Porque ele não pode ser nenhum nem menos 1 ao mesmo tempo. Não, pode falar. Moda não. Cadê? Só o barra que ele reconhece. Eu queria o módulo. Reconhece. De x. Pronto. Barra x. Veja o que é que acontece aqui em zero. Tá aqui o gráfico aqui. Eu vejo o que é que acontece em zero. Ele é 1 e é menos 1 ao mesmo tempo. A função ela não pode assumir dois valores ao mesmo tempo. Vocês lembram lá da função ser uma relação? Você tem para cada domínio um valor da imagem. Cada domínio tem que estar conectado a uma imagem. Mas ele não pode assumir o mesmo valor, dois valores ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer para poder você ter uma função. Não sei se vocês lembram disso. Então, em zero, ela não está definida como função. Por quê? Porque uma hora ela é 1, uma hora é menos 1. Então, não pode ser um ou outro, né? Tem que ser somente um deles. Certo? Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aí? Tá de boas até aí? Tá sim, professor. Pode continuar. Pronto. E se você tiver isso aqui, ó, limite de x que tende a vamos botar aqui, tá 3 aqui. Limite de x que tende a 3 de 1 sobre 3 menos x. E aí, o que é que acontece embaixo aqui, no denominador, se você substituir o 3 direto? Fica uma determinação, né? Indeterminação. Aí, como é que tu faz, então, para calcular esse limite? Tá? Não tem como tu fazer algebrismo. O que tu vai fazer? Tu vai calcular os limites laterais. Quando tu calcula os limites laterais, tu vai pensar o que está à direita de 3 e o que está à esquerda de 3. Certo? Então, primeiro, você vai pensar à direita, por exemplo. Pensando à direita, então são valores onde x é maior do que 3. Para ele ser maior do que 3, então você pode dizer que é 3,001, por exemplo. Né?
ou 3,00001, ou 3,1, né? 3,1 também é maior do que 0. Então, você tem um conjunto de valores aqui que você pode pegar, que são maiores do que 3. E o delta é essa distância, né? Quanto menor essa distância, melhor, né? Então, veja, quanto maior a aproximação, maior a tendência do limite, né? Então, você tem como calcular esse limite nesse sentido, né? Então, veja que esse resultado aqui, se você calcular aqui 3 menos x, que aí o x, se você adotar como sendo 3,1, então isso aqui vai ficar 1 sobre menos 0,1. Isso aqui, ou seja, isso aqui dá menos 10. Se você colocar 0,1, isso aqui vai ficar 0,1 também. Então, vai dar menos 100. Se você colocar 0,01, aumenta um 0 lá também. Vai ficar menos 1000. Então, vocês entendem que quanto maior a aproximação, maior é o número lá, ou seja, que o resultado é menos infinito. Tá claro isso para vocês? Tá claro isso para vocês? Tá tranquilo, né? E se você tiver agora o limite de x tendendo a 3 pela esquerda, de 1 sobre 3 menos x, isso aqui vai ser igual a quanto? A mais infinito? Mais infinito. Professor, Mas não, mas pode usar só os números que são maiores que 3 ou os menores também? os menores você vai usar aqui, ó. À esquerda. Os menores você usa à esquerda. Os maiores você usa à direita. Certo? Sim, mas é porque o senhor falou que era para calcular os limites laterais, né? Aí o senhor isso. fez com o maior do que 3. Aí eu perguntei se podia fazer com o menor também, se tinha algum problema. Não, tem que fazer. Tem que fazer com os dois. Ah, certo. Entendeu? Tem que fazer com os dois. E aí isso foi feito. Ó. Se você analisar aqui o que é menor, você vai chegar a mais infinito. O que é maior, você vai chegar a menos infinito. Os limites laterais aqui, eles são o quê? São iguais ou são diferentes? Diferentes, né? São diferentes. Logo, esse limite aqui, ele não existe. Tá? Tá claro isso para vocês, né? Tá de boas, né? Se você for fazer o gráfico desse negócio aí, é 1 sobre 3 menos x. Certo? Aí vamos olhar lá em 3, lá, o que é que acontece em 3, ó. Aqui o 3 aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa retinha aqui, ó. Se você olhar, quando ele está tendendo a ser próximo de 3, você está aumentando aqui, ó. A esquerda está indo para o infinito. Esse resultado está indo para o infinito à esquerda. A esquerda do 3, que está à esquerda do 3. Enquanto que ele que está à direita de 3, a direita de 3 está indo para menos infinito. Então, veja que os limites laterais, novamente, são diferentes. Se são diferentes, então o limite não existe. Tá? Vamos tentar pegar outra aqui que dê igual o resultado, né? Eu só acho difícil, mas... Foi mal, galera. Que dada a função, vamos pegar aqui essa função aqui. X ao quadrado menos 3x mais 2. Ele define a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Divide essa função por x menos 1. Né? E ele pede para calcular o limite de x tendendo a 1. X tendendo a 1, é isso? Isso. X tendendo a 1 pela direita, né, da função f de x. E x tendendo a 1 pela esquerda. Tá? Da tua função f de x. Como é que a gente calcula o limite aqui, o primeiro? Limite de x tendendo a 1 pela direita. Né? Obviamente, se é a primeira coisa, você vai substituir a função x ao quadrado menos 3x mais 2, dividido por x menos 1. Tá? Próxima coisa que você vai fazer. Se você substituir 1 direto aqui, esse negócio aqui vai para zero. Então, está dando uma indeterminação. Né? Ou você substitui um valor que seja um pouco maior do que 1 e você vê a tendência, você vai vendo a tendência ao longo do tempo, ou você faz uma manipulação algébrica para poder tirar esse cara daqui e você ter um cálculo interessante. Né?
Então, se você pensar aqui que esse daqui, x ao quadrado menos 3x mais 2, você pode escrever como sendo x menos 1 vezes x menos 2, né? Todo mundo lembra disso, né? Por quê? Porque menos 3 é a soma desse cara com esse cara. Menos 1 menos 2 é menos 3. Menos 1 vezes menos 2, o resultado é 2, porque menos com menos dá mais. E 1 vezes 2 é 2. Tá? Então, você usa a regra do produto e da soma das raízes, né? E você chega a esse resultado aqui. Tá? Então, as raízes desse cara aqui é 1 e 2. Aí você tem, então, aqui que ficar x menos 1, x menos 2, dividido por x menos 1. Certo? É fácil entender que você corta o x menos 1 e ficou simplesmente x menos 2. Então, você vai ter o limite de x tende a 1 pela direita de x menos 2. Tá? Aí você observa, olha, quanto mais próximo de 1 esse resultado, né, você vai ter ali, basicamente, esse x está tendendo a 1. Né? E 1 menos 2, o resultado, então, final, vai ficar menos 1. Se você fizer a mesma coisa lá para o outro, a única diferença é que você vai estar tendendo à esquerda. A esquerda seria valores do tipo 0,9. Ou seja, pode ser tanto que você queira. Né? Então, está muito próximo de 1. X estaria tendendo a 1. 1 menos 2, novamente, é menos 1. Então, o limite lateral à esquerda também tem o mesmo resultado. Né? Lateral à esquerda de x menos 2. Isso aqui também é igual a menos 1. O que é que significa dizer isso? Que esses limites laterais, eles são... Que os limites laterais, eles são o quê, pessoal? São iguais, né? Logo, é fácil entender que o limite de x que tende a 1, x que tende a 1, da tua f de x, esse resultado é igual a menos 1. Beleza, galera? Todo mundo entendeu isso? Tá claro para todo mundo? Até aí, tá claro? Tudo bem. Tá claro até aqui. Aí eu pergunto a vocês, essa função f de x aqui, ela é contínua? Ela é contínua. Ela é contínua. Por quê? Porque os limites são iguais, né? Porque o limite existe. Ele existe, é isso. Ela não possui buracos, né? Ela não possui buracos? Isso é verdade? Ela está definida em todos os reais? Essa função está definida em x igual a 1? Ela tem um buraquinho menos 1, né, não? Existe Tem um f de buraquinho 1? 1, não é não? Tem um buraco em Ela, 1? ela tem um buraco em 1. Porque se botar 1, fica 0 embaixo. Então ela tem um buraco em 1. Ela não está definida em 1, não é isso? Isso. Ou seja, o limite existe. O limite é menos 1. Tá? Você tem um resultado com o limite, mas a função não está definida naquele ponto. Se ela não está definida naquele ponto, ela não é contínua naquele ponto. Beleza pura? Para ela ser contínua, as duas coisas têm que acontecer. Que o limite tem que existir, né? Limite tem que existir e a função tem que estar definida naquele ponto. Essas duas coisas têm que acontecer. Se só acontecer uma, então a função não é contínua. Tá claro? Tá beleza? Tá joia? Então essa aqui não é contínua. Não é contínua. Você entendeu por quê? Entendi. Pronto. Vou pegar mais um aqui para responder, né? Quem fez a pergunta lá de relação meu nome, rapaz? Limites laterais. Deu para entender? Deu para entender até o momento? Naquele pediu para repetir a definição lá? Sei, Sim, qualquer professor, coisa coloca no tranquilo. chat aí. Tranquilo, né? Vamos tentar calcular outro limite. O limite de x tende aqui. Vamos botar aqui. Vamos tentar escrever aqui a função. Espera aí. X ao quadrado menos 5x mais 6. 5x mais 6. Certo. Aqui eu vou colocar x menos 3. Tá. X tendendo a 3. Certo? É o mesmo caso anterior. Bem parecido. Essa função, ela existe?
em x igual a 3? Ela está definida em x igual a 3? Não. Não. Pronto. E como é que a gente faz para calcular o limite dela? X tendendo a 3. Manipulação algébrica. Manipulação algébrica, né? Ou seja, você vai colocar aqui limite x que tende a 3, certo? Você poderia colocar a 3 direto, ou você poderia calcular os limites laterais e mostrar que os limites laterais são iguais. Vamos fazer pelos limites laterais, que a gente está fazendo isso, né? Essa de cima, essa expressão de cima, você tem x ao quadrado menos 5x mais 6. Qual dois números que você soma e o resultado é 5? 2 e 3. 2 e 3. Poderia ser 5 e 1, não poderia? 5 e 1 não, né? 4 e 1. 5 e 1 né? não. 4 Isso. e 1. Isso. Né? Isso. Aí, quais esses dois desse conjunto de números que você somou, o resultado é 5, e o produto é 6. 2 e 3, 2 e 3. 2 e 3, né? Porque 4 vezes 1, né? 4 vezes 1 daria... 4 vezes 1. Dá 4, né? 4 vezes 1 dá 4. Oh, porra. Isso. Né? Ah, e a soma aqui também poderia ser subtração, né? 6 menos 1 também daria. Ou seja, você está dizendo aqui ó, que o resultado é menos 5. Né? Então, menos 2 menos 3, o resultado é menos 5. Certo? Menos 6 mais 1, o resultado também é menos 5. Menos 4 menos 1, o resultado também é menos 5. Certo? Então, você tem esse 3 conjuntos aqui de números. Se você pegar esse cara aqui, esse daqui, multiplicar eles 2, então menos 2, menos 3, menos com menos dá mais, 2 vezes 3 dá 6. Opa, então bate com o resultado que tem aqui. Beleza. Por que o restante não bate? Se você pegar agora menos 4, menos 1, o resultado vai dar mais, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4. Então não é 6, é 4. Tá? Então não bate. Esse descarta. Então, esse descarta. Se você pegar lá o outro lá, menos 6 e 1, o resultado vai dar negativo. Ó. Menos com mais dá menos, 6 vezes 1, 6. E aqui está positivo e não negativo. Então, você vai escrever como sendo realmente menos 2, menos 3. Então, daí você tem x menos 3, x menos 2. Dividido por x menos 3. Tá? É só uma forma de fatorar, né? A equação de segundo grau, né? Usando o método da soma e da multiplicação de raízes. Cancela esse cara com esse. Então, vai ficar o limite x que tende a 3 pela direita de x menos 2. Tá? Substitui aqui o x por 3, que é um número muito próximo de 3, né? Então, 3 menos 2, isso aqui, o resultado ficou 1. Se você fizer a mesma coisa por 3 tendendo à esquerda, né? Aí 3 menos 2, de novo, isso aqui é 1, porque isso aqui daria 2,99999, é muito próximo de 3, né? Então, isso aqui, 2 também dá 1. Logo, o limite ali, aquele limite que a gente queria calcular anteriormente, o resultado dele é 1. Tá? O resultado dele é 1. Mas a função não é contínua. O limite existe. Né? Os limites laterais são iguais, o limite existe, mas a função não está definida nesse ponto. Tranquilo, galera? Show de bola? Professor, tu vai fazer mais um exemplo, porque eu acabei me perdendo aí. Posso, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo elaborar aqui uma questão aqui. X ao quadrado. Vou botar só assim, ó. Vou botar assim, ó. X menos 2. Vou botar x mais 2. X mais 2, tendendo a menos 2, dividido por x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4. X mais 2 em cima. Tendendo a menos 2 aqui. Tá? Aí, veja que essa função ela tem dois buracos. Ela tem buraco em x igual a menos 2 e x igual a 2. Correto? Todo mundo entende que o x não pode assumir esses dois valores, certo? A função não está definida nesses dois valores aqui, ó. Se você observar direito. Então, daí a gente já sabe que não é contínua, né, professor? A gente já sabe que ela não é contínua em menos 2 ou 2. Beleza? Em qualquer outro intervalo ela é contínua, mas nesse intervalo específico ela não é contínua.
Aí você vai calcular o limite dessa função. Você vai calcular o limite de x tendendo a menos 2 pela esquerda ou pela direita. Vamos fazer pela esquerda aqui. Pela direita a gente já fez, né? Aqui vai ficar x menos 2, x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4 está parecendo muito com aquela coisa de a ao quadrado menos b ao quadrado. Né? Que menos 4 é a mesma coisa de ser 2 ao quadrado. A ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos a ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b vezes a mais b. Tá? Então, você vai ter aqui x que tende a menos 2 pela esquerda, de x mais 2, dividido por x menos 2 vezes x mais 2. Né? Tem x mais 2 em cima, cancelou com x mais 2 embaixo. Então, vai ficar o limite de x que tende a menos 2 pela esquerda, de 1 sobre x menos 2. Tá? Aí, se você substituir o x por menos 2 ali, esse resultado não dá zero, dá menos 1/4. Né? Então, esse limite aqui é igual a menos 1/4. Beleza pura, pessoal? Todo mundo entendeu isso até aqui? Tranquilo até aqui? Peraí, eu me perdi ali antes do menos 4. 1 menos 4. Menos 1/4, aliás. Aqui? Me perdi bem ele. Foi o que eu passo Aqui? antes? Ah, pronto, sim, já encontrei. Tá. Aqui veja que eu fiz o seguinte, eu peguei esse x mais 2, repeti. O x ao quadrado menos 4, eu fatorei. Então, fica x menos 2 vezes x mais 2. Tá? Aí, tem x mais 2 em cima, x mais 2 embaixo. Eu posso cancelar, né? Como se fosse a sobre a, que dá 1. Então, o resultado em cima ficou 1. Então, vai ficar 1 sobre x menos 2. Tá? Aí, você substitui o x por menos 2, aí ficaria 1 sobre menos 2, menos 2. 1 sobre menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2 é menos 4. Né? Então, vai ficar menos 1 sobre 4. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Estou só meio perdido no último passo. Pronto. E se você entender à direita? E aí? Qual o resultado seria? Se você tender à direita, o x também está tendendo a 2, tá? É a mesma coisa. Aqui embaixo não vai dar zero, né? Tendendo a 2 não, menos 2, né? Embaixo não vai estar dando zero. Então vai ficar 1 sobre menos 2, menos 2. Ou seja, o resultado é menos 1/4. Daqui você tira que os limites, eles são o quê? Os limites laterais são iguais. Né? O que é que significa? Que o limite geral é igual aos limites laterais. Ou seja, que é igual a 1/4. Beleza pura, galera? Até aí? Tranquilo por mim. Pronto. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um exemplo aqui. Limite x que tende a 0. X ao quadrado mais 5x mais 3 dividido por x. Dividido por x. Aí eu pergunto a vocês, esse limite ele existe, ele não existe? Como é que é? Tá? Eu vou simplificar as coisas para vocês. Vocês lembram que o limite da soma é a soma dos limites? Então, você poderia simplesmente dizer que isso aqui é limite de x que tende a 0. Né? Eu vou dividir esse cara aqui, ó, x ao quadrado está sobre x, mais 5x está sobre x, mais 3 que está sobre x. Tá? E isso daqui é a mesma coisa de você escrever, que é o limite de x que tende a 0. Né? De x, que x ao quadrado sobre x é x, mais 5x sobre x dá 5, mais 3 sobre x. Certo? Fechou aqui. O x está tendendo a 0. Então, você está calculando o limite de x tendendo a 0. Então, esse aqui é o resultado é 0. Mais o limite de x, 5, é uma constante tendendo a 0. É a própria constante. Mais o outro limite, que é o limite de x tendendo a 0, de 3 sobre x. Tá? Esse limite aqui, a gente já fez.
Como foi que a gente fez? A gente fez o seguinte limite. Fez o limite 3 vezes. Isso ali você pode escrever como sendo 3 vezes o limite x tendendo a zero de 1 sobre x. A gente fez esse limite aqui. Limite de 1 sobre x. Com x tendendo a zero. Né? E esse limite de 1 sobre x com x tendendo a zero, ele não existe. Se ele não existe, significa dizer que esse limite aqui ele não existe. Tá? Por que esse limite de x tendendo a zero não existe? Limite de x tendendo a zero de 1 sobre x. Certo? Aí você vai calcular aqui, ó, o limite de x tendendo a zero pela direita. Tá? Então, é a mesma coisa de ser 1 sobre x tendendo a zero pela direita. Então, são valores muito próximos de zero, só que está à direita de zero. É positivo. Muito próximo de zero, à direita de zero. Tá? Por exemplo, eu poderia pegar um número aqui do tipo 0,00000000001, por exemplo. Né? Aí 1 dividido por isso é como se você estivesse pegando 1 dividindo por um número muito pequeno. E o resultado dá muito grande. Tá? Você pega 1, divide por 0,5, o resultado é 2. Se você dividir por 0,2, o resultado é 5. Se você dividir por 0,1, o resultado é 10. Se você dividir por 0,001, o resultado é 100, assim por diante, né? 100, 1000 e assim por diante. Então, esse limite aqui, ele está indo para mais infinito. Né? Se você fizer agora valores que estão à esquerda do zero, né? Você estaria pegando valores que são negativos. Está muito próximo de zero, mas negativo. Então, vem aqui o negativo menos infinito. Tá? Se você observar, os limites laterais, eles são diferentes, são distintos. Logo, o limite não existe. Beleza pura, pessoal? Tá tranquilo? Pois não? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Bom, então, isso que eu tenho de limites laterais para apresentar. Se vocês tiverem dúvida ao decorrer do caminho, vocês podem mandar num grupo, ou vocês podem perguntar, ou vocês podem, fiquei com dúvida, eu vou levar para a aula, para resolver na aula, resolvo também, não tem problema nenhum, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem. E agora a gente vai fazer a outra parte da aula, que é o limite de uma função composta. Certo? Função composta. Aí o livro, ele trata o seguinte, olha, suponha que você tenha o seguinte, eu quero calcular o limite de uma função de x tendendo a p, de uma função composta, que eu vou chamar de h de x, tá? E eu vou dizer que esse resultado é um L, certo? Então, estou calculando aqui o limite de uma função composta, o resultado que eu tenho lá é um L. No entanto, o h de x, você pode escrever h de x como sendo uma função composta do tipo f da g de x, certo? Aí, quando eu vou calcular o limite de x tendendo a p, da f da g de x, né? Aí veja que isso aqui, eu estou fazendo o seguinte, quem está tendendo a x é o p, mas quem depende de x é a g. Então, eu estou calculando primeiro o limite de dentro, para depois calcular o limite externo. Aí você pode chamar essa g aqui de u, aí você faz uma substituição, chama u de g de x. Quando você faz isso, você vai estar calculando o limite, não agora em u, né? Não agora em x, mas sim em u tendendo a a, né? Eu explico já de onde foi que surgiu esse a, da f de u. Tá? Isso aqui seria igual a um L. Quem seria esse a? Lembra que eu falei para você que quem está dependendo de x é a g? Então, tu está calculando, na realidade, o limite de x tendendo a p da g de x. Só que a g eu não chamei de u, então é o limite de x tendendo a p de u. Isso aqui vai ser igual a a. Então, veja, quando x tende a p, o g tende a a. Quando x tende a p, o g tende a a. Tá? Então, no lugar de tu calcular o limite tendendo a p, de x tendendo a p, de toda a função, tu calcula somente o limite da g, né? E depois tu faz aquele resultado da g, tu faz o limite da função, da nova dependência da função, tendendo ao resultado da g. Tá? Eu não sei se foi claro o suficiente para vocês, né? Que foi essa a ideia, né? E aí ele traz isso, aqui o livro traz isso e mostra para vocês, né, dessa seguinte forma, que é o que ele faz aqui.
Depois ele faz a definição, ele mostra quem é essa definição, né? E ele traz alguns exemplos, tá? Como eu já fiz alguns exemplos na aula de manhã eu fiz alguns exemplos, eu vou fazer exemplos que são diferentes agora, certo? Então, a gente vai fazer aqui alguns exemplos que são diferentes, depois qualquer coisa vocês revisem a aula da manhã, e aí você vai conseguir perceber quais são os exemplos que foram feitos. E a gente vai tentar entender a partir desses novos exemplos, tá? Então, ele pega aqui, por exemplo, quanto é o limite de x tendendo a quanto? X tendendo a menos 1. X tendendo a menos 1. De quem? De raiz cúbica de x mais 2. Raiz cúbica de x mais 2. Menos 1. Dividido por x mais 1. Né? Aí, até aqui tudo bem, galera? Até aqui, jóia? Não é um exemplo para ver se eu entendi. Tá bom. Então, tá aqui o exemplo, né? Então, eu posso fazer esse exemplo do modo natural. Qual o modo natural? Aqui está uma raiz cúbica. Vamos poder resolver isso. Eu uso aquele algebrismo de você completar o quadrado, completar o cubo, no caso aqui. Então, você teria que fazer o limite de x tendendo a menos 1. Para completar o cubo, tu vem aqui e coloca a raiz cúbica de x mais 2. É só x mais 2 mesmo? É, só x mais 2. Menos 1. Certo? Isso dividido por x mais 1. Esse negócio aqui ficou grande. Isso dividido por x mais 1. Aí eu vou completar o cubo. Então, você coloca aqui, é o quadrado do primeiro. X mais 2 ao quadrado. Mais o primeiro vezes o segundo. Primeiro vezes o segundo. Mais o segundo ao quadrado. Fechou? Aí eu divido pela mesma coisa, né? Raiz cúbica de x mais 2 ao quadrado. Mais raiz cúbica de x mais 2. Mais 1. Aí, quando eu faço esse produto aqui, eu completei o quadrado, ou seja, eu completei o cubo, né, na realidade, né? Então, esse cara fica o cubo e esse fica o cubo. Então, você teria aqui igual ao limite de x que tende a menos 1, né? Primeiro ao cubo, sai a raiz, então vai ficar só x mais 2. Segundo ao cubo, 1 ao cubo, né? 1 ao cubo é 1, então ficaria x mais 2 menos 1, dividido por x mais 1, certo? Vezes esse produto aqui eu já fiz, então sobrou só um embaixo, e eu repito o que tem aqui embaixo ainda, que é a raiz cúbica de x mais 2 ao quadrado, mais a raiz cúbica de x mais 2, mais 1, tá? Aí veja que aqui você vai ter x mais 2 menos 1. Isso aqui dá x mais 1. X mais 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então fica x mais 1. Então aqui em cima fica x mais 1. Vou botar aqui x mais 1. Então é fácil entender que você pode simplesmente cancelar esse x mais 1 com x mais 1. Certo? E ficou esse resultado aqui. Aí eu venho aqui, em lugar de ter x, aonde tiver x eu vou colocar menos 1. Aonde tiver x eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar, ó, menos 1 mais 2 dá 1. 1 ao quadrado é 1. A raiz cúbica de 1 é 1. Então, vai ficar 1 sobre. A primeira parte dá 1. A gente acabou de ver. Isso aqui vai dar 1. Aqui você vai ter menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. A raiz cúbica de 1 é 1. Então, vai ficar 1 mais 1 mais 1. Então, o resultado deu 1/3. Tá? Mas aí eu teria que saber essa sacada aqui de completar o cubo, para poder resolver essa questão. Ah, eu não sei fazer isso. Beleza. Então, você vai usar o método de substituição, que ele chama de função composta. Tá? Então, tu vai colocar aqui o limite de x que tende a menos 1, da raiz cúbica de x mais 2, menos 1, dividido por x mais 1. Certo? Até aqui tudo bem, né? Então, eu posso fazer a seguinte brincadeira. Eu posso chamar qualquer expressão aqui que você pegar, qualquer uma expressão que você pegar aqui, você pode chamar isso de U, por exemplo. Vamos pegar essa expressão aqui, vou pegar essa expressão aqui, e eu vou chamar de U. Então, eu estou dizendo que a raiz cúbica de x mais 2 é igual, tá? Como aqui tem x, então eu vou ter que isolar o x aqui.
Para mim isolar o x, a raiz está ao cubo aqui, eu levo o outro, boto para o outro lado, tá, como está a raiz ali, passo para o outro lado como expoente, né? Então, vai ficar x mais 2 igual a u ao cubo. Daqui você tira que x é igual a u ao cubo menos 2. Ó, beleza. Vamos deixar aí, vamos guardar. Aí eu venho aqui, vou olhar, vou substituir agora. Só que antes de substituir no limite ali, você tem que imaginar o seguinte, o x está tendendo a menos 1. Certo? O x está tendendo a menos 1. Eu vou trocar x por u. Então, eu tenho que ver aqui, olha, quanto é o limite de x tendendo a menos 1 do u. Quem é o u? É a raiz cúbica de x mais 2. Tá? Então, quando x for menos 1 aqui, menos 1 mais 2 dá 1. Então, isso aqui vai ficar a raiz cúbica de 1. Logo, o resultado é 1. Tranquilo até aqui, galera? Tá claro isso para vocês? Ou seja, o que significa dizer que quando x tende a menos 1, o u está tendendo a 1. Tá beleza para vocês até aí, pessoal? Tá beleza. Eu ainda não. Ainda não, né? Legal. Aí vai ficar o limite mais um de... exemplo, só para confirmar. Tá bom. No lugar do u, no lugar do x aqui, ó, x tendendo a menos 1, tu vai colocar o u. Vai ficar o u tendendo a 1. Certo? Aí, no lugar de ter esse raiz cúbica de x mais 2, tu vai colocar u. Vai ficar u menos 1. No lugar de ter x, tu vai colocar o que a gente encontrou ali, que é o u ao cubo menos 2 mais 1. Ou seja, que isso aqui vai ser o limite de u que tende a 1, de u menos 1, dividido por u ao cubo menos 1. Né? Que menos 2 mais 1 é menos 1. Tá? Então, tá aqui. Então, você vai calcular agora o limite de x, de u, que tende a 1, de u menos 1, dividido por u ao cubo menos 1. Aí você para e pensa, bom, e agora, o que é que eu faço? Né? Você tem que lembrar que u ao cubo menos 1 ao cubo, que é a mesma coisa que ser u menos 1, isso aqui é igual a u menos 1, né? U ao quadrado, vezes u ao quadrado mais u mais 1. Tá? Então, tu vai substituir aqui. Isso aqui vai ser o limite de u, que tende a 1, de u menos 1, dividido por u menos 1. Né? Aí, aqui embaixo, ficaria u ao quadrado mais u mais 1. Cancela esse cara com esse cara, né? E ficaria o limite aqui, ó, de 1 sobre u ao quadrado, quando u é igual a 1, então fica 1. U ao quadrado, quando u, né, quando u é igual a 1, fica 1. Mais 1, esse resultado é 1/3. Tá? Então, quando tu faz essa substituição, tu simplifica o negócio. Aí você pode até perguntar, não, mas ainda não tá fácil. Como é que eu faço agora? Então, vem aqui, tu repete de novo. U que tende a 1, de u menos 1, u ao cubo menos 1. Ainda não tá fácil? Vamos chamar esse u menos 1 de S. Certo? É fácil entender que u é igual a S mais 1. Tá? E quando u tender a 1, quando u tá indo para 1, ó, esse cara tá indo para 1, esse cara aqui tá indo para 1. 1 menos 1 é 0. Logo, S tá indo para 0. Eu já escrevi foi o 0 bem aqui, mas na realidade isso aqui é 1, né? Quando o u tá tendendo a 1, o S tá tendendo a 0. Aí eu venho bem aqui no meu limite, eu vou lá, limite, no lugar de ter u, tu vai ter o S. O S tendendo a 0. U menos 1. 1 menos 1 é S. Aí aqui, U é igual a S mais 1. Vai ficar S mais 1 ao cubo menos 1. Tá? Aí eu vou voltar aqui de novo aqui. Vou ficar o limite de S tendendo a 0. S sobre S mais 1 ao cubo menos 1. Né? Esse aqui vai ser o limite de S que tende a 0. De S de novo. S ao cubo é S ao cubo mais 3 vezes S. S ao quadrado mais 3S. Mais 3S mais 1. Esse aqui é o que está ao cubo, né? Menos 1 ali. O menos 1 vai-se embora. Certo?
Então, vai ficar simplesmente o limite de S tendendo a zero, de S sobre S ao cubo, mais 3S ao quadrado, mais 3S ao quadrado, mais 3S. Se eu dividir todo mundo por S, cortar todo mundo aqui, um S aqui em todo mundo, né? Então, vai ficar o limite de S tendendo a zero, de 1 sobre S ao quadrado, mais 3S, mais 3. Se eu botar agora, como o S está tendendo a zero, esses dois caras vão se embora, e se sobra só um terço ali. Esse resultado aqui é um terço. Tranquilo, galera? Deu para entender? Assim, eu entendi que no exemplo anterior, só que aí é tipo, agora eu fiquei meio confuso quando você mostrou essa forma agora. Tá. Deixa eu fazer mais aqui, para a gente poder ir fixando, né? Então, Devagarzinho. por exemplo, essas são 3 formas de resolver aquele primeiro exemplo. Isso, são 3 formas de resolver aquele mesmo exemplo. Aí, no caso, eu consegui entender bem com a segunda. Aí, mas depois eu me confundi um pouco quando você passou outro exemplo, outra forma. Entendi. Mas aí, você não se importe em qual método que você vai usar. O importante é você usar um deles e você entender que existem diferentes formas de você fazer isso, entendeu? Tudo bem. Aí, por exemplo, ele tá aqui uma opção. Ele dá aqui uma opção. Ele supõe, né? Isso aqui depois a gente faz. Ele supõe, por exemplo, quanto é esse limite aqui? Raiz quadrada, a letra B, né? Limite de x tendendo a quanto, hein? Tendendo a 1. Da raiz quadrada de x ao quadrado mais 3 menos 2, né? Dividido por x ao quadrado menos 1. Certo? Então, ele pede para você encontrar quem é esse limite. Tá? Aí, você pode pensar de várias formas. Você pode pensar de várias formas de como fazer esse limite. Você pode completar o quadrado, ou você pode... Enfim, existem diferentes modelos aqui que você pode aplicar. Vamos voltar para o método da substituição. Você pode chamar esse cara aqui, certo? De U. Ou você pode chamar o que tem a raiz de U. É sempre preferível aquele que tem a raiz, que é mais complicado. Então, você vai dizer que U é igual a raiz de x ao quadrado mais 3. Tá? Se isso é verdade, significa dizer que U ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3. Certo? O que significa dizer que x é igual, x ao quadrado, né? É igual a U ao quadrado menos 3. Beleza por até aí? Belezinha. Belezinha, né? Então, eu vou pegar agora, e substituir, certo? Quando eu substituir, mas antes de substituir, eu tenho que pensar o seguinte, ó. O x está tendendo a 1. Quando o x tende a 1, tu vem aqui e substitui, ó. X está tendendo a 1. Vai ficar 1 ao quadrado, dá 1, 1 mais 3, 4. A raiz quadrada de 4, quanto é? É 2, não é? Certo? Então, o resultado aqui, quando o x está tendendo a 1, o u está tendendo a 2. Aí, no lugar de você escrever agora o limite em termos de x, você vai escrever o limite em termos de u. Tá? Então, o u está tendendo a 2 de quem? Aí, aqui, x ao quadrado, raiz quadrada, x ao quadrado mais 3 é u. Então, vai ficar em cima u menos 2, dividido por x ao quadrado aqui, ó. Tem x ao quadrado, só que x ao quadrado é u ao quadrado menos 3. Então, tu vai colocar tudo em termos de u ao quadrado menos 3. E ali ainda tem um menos 1 ainda. Então, isso aqui vai ficar o limite de u que tende a 2, de u menos 2 dividido por u ao quadrado menos 4. Tá? U ao quadrado menos 4, você pode escrever isso como sendo um produto notável, né? Aí aqui vai ficar u que tende a 2, u menos 2, aqui dividido por u ao quadrado menos 4. Né? U ao quadrado menos 4, você pode escrever como sendo um produto notável. Então, vai ficar u menos 2 dividido por a ao quadrado menos b ao quadrado, é a menos b. Por que o limite de u tende a 0 ali? Oi? Volta pro anterior, onde você estava. Aqui.
Isso. Porque Ah, sim, eles fizeram aqui foi doidice na minha cabeça. Mano. Ah, tá. Que é 2, né? 2, né? Tá aqui o 2 aqui. Pronto. Só essa dúvida mesmo. Aí aqui cancela esse cara com esse cara e ficou o limite de U que tende a 2 de 1 sobre U mais 2. Você substitui aqui o U por 2, então o resultado vai dar 1/4. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Bom, fazer mais um aqui para poder garantir. Vamos garantir esse negócio. Vou pegar aqui, por exemplo. Pronto, vamos pegar aqui esse limite aqui, ó. Você está supondo, lembre-se, você está supondo a seguinte coisa. Isso aqui é verdade. Você tem que admitir que isso aqui é verdade. Que o limite x tende a 0 da f de x sobre x é igual a 1. É isso que ele está dizendo nessa questão aqui. Você está supondo isso, tá? Nem sempre isso acontece, certo? Nem sempre a f de x dividido por x é igual a 1. Mas nesse caso aqui, a gente vai supor que isso seja verdade. É isso que ele está dizendo. Suponha que isso aqui seja verdadeiro. Se isso é verdadeiro, então ele pede para calcular quanto é esses limites aqui. Vamos pegar aqui a letra D. Limite que tem x tende a 0 da f de 7x dividido por 3x. Tá? 7x dividido por 3x. Alguém tem alguma ideia de como resolver? Você tem que lembrar o seguinte. Eu sei que f de x sobre x é igual a 1. Então, se esse argumento aqui tiver igual a esse daqui, o resultado é 1. Tá? Como não está igual, então está faltando alguma coisa. Para estar faltando alguma coisa, eu venho aqui e chamo o que está esse argumento aqui de U. Então, U é igual a 7x. Certo? Ou seja, que x é igual a U sobre 7. Tá? E aí, outra coisa que você vai perceber, ó, o x está tendendo a 0. Quando x for 0, 7 vezes 0 é 0. Então, x é 0, implica que U também está implicando em 0. Então, esse limite aqui, você vai trocar o limite de x para U. Então, vai ficar U, que tende a 0. A f da 7x, na realidade, é U. Né? 3 vezes x, na realidade, não vai ficar 3 vezes x, vai ficar 3 vezes U sobre 7. Tá? Então, aqui você passa esse 7 para cima. O 3 você pode tirar do limite também. Então, vai ficar 7 terços aqui, vezes o limite de U, que tende a 0, da f de U dividido por U. O limite da f de U dividido por U, né? F de x dividido por x é 1. Então, veja que isso aqui vai ficar 7 terços vezes 1. Ou seja, que é 7 terços. Aí estão ligando para mim do presídio. Pronto. Beleza, galera? Todo mundo entendeu isso aqui? Professor, repete só a parte dos 7 terços. Tá. Aqui você tem isso aqui, certo? Veja que você tem algo do tipo ali, ó, que é f de U dividido por 3 vezes U dividido por 7, não é? Isso. Veja que eu inseri esse U dividido por 7 aqui. Aí, fração sobre fração, você repete a primeira. Então, vai ficar f de U. E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser 7 sobre 3U. Entendeu? Entendi. É por isso que vai ficar 7 terços. Né? Que isso aqui vai ser a mesma coisa, ser 7 terços da f de U sobre U. Beleza? Beleza. Vamos pegar mais uma lá, só para garantir. De novo, só para garantir. Vou pegar essa daqui, ó. A letra C. Limite de x tendendo a 1, certo? Da f de x ao quadrado menos 1 dividido por x mais menos 1. Né? X menos 1. É isso mesmo? É. Eu quero que o argumento da função, quero que esse argumento aqui fique igual ao que está sendo dividido lá. Então, ele tem que ficar igual. Certo? Se você observar esse cara aqui, é como se você estivesse pegando x ao quadrado menos 1
é como se você estivesse pegando o produto entre x menos 1 vezes x mais 1. Tá? O x menos 1 está aqui embaixo. Então, se eu somar, se eu multiplicar em cima e embaixo por x mais 1, em cima e embaixo por x mais 1, eu vou ter o seguinte detalhe. Não sei se isso vai ficar interessante para vocês, mas enfim. Eu vou ter limite de x que tende a 1, da f de x ao quadrado menos 1, dividido por esse produto aqui da x ao quadrado menos 1, tá? Vezes, obviamente, x mais 1. Quando você aplicar o limite aqui de x tendendo a 1 dessa função aqui, esse resultado é 1. Certo? Enquanto que nesse daqui, quando x tende a 1, o resultado é 1 mais 1, que é 2. Logo, o resultado dá 2. Certo? Ah, não é tão fácil para mim ver. Como é que eu faço? Aí vamos lá. Não é tão fácil para você ver como é que você faz. Você vem aqui, limite de x que tende a 1, da f de x ao quadrado menos 1, dividido por x menos 1. Certo? Aí você, antes de você fazer qualquer coisa, você vai fazer uma substituição. Qual é a substituição? Nesse tipo de caso, lembrando que a gente vai ter que pegar o argumento da função. Esse é o ideal, né? Então, você vai dizer que x ao quadrado menos 1 é igual a 1. Logo, x ao quadrado é igual a u mais 1. Ou seja, que x é igual a raiz quadrada de u mais 1. Tá? Então, você vem lá. Ah, faltou mais uma coisa aqui, né? Quando x tende a 1, esse resultado aqui é 0, né? Então, se x tende a 1, x ao quadrado menos 1, né, com x igual a 1, daria 1 ao quadrado, dá 1, menos 1 dá 0. Então, quando x tende a 1, o u tende a 0. Tá? Aí eu vou lá botar o limite. Vai ficar o limite de u tendendo a 0, da f de u, que eu estou substituindo o argumento por u. Onde tiver x, você vai colocar a raiz quadrada de u mais 1. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de u mais 1, menos 1. Certo? Até aqui tudo bem? Para me resolver isso, eu tenho que f de u dividido por u tem que ser igual ao limite lá. Aqui, como tem uma raiz aqui, eu tenho que completar o quadrado, né? Então, multiplico pelo conjugado. Seria u mais 1, mais 1. Seria aqui, como eu estou multiplicando, eu tenho que dividir também pelo mesmo valor. O mais 1, mais 1. Certo? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite de u, que tende a 0. Estou completando o quadrado, então ficaria o quadrado desse mais o quadrado desse, né? Então, ficar f de u vezes a raiz de u mais 1, tá? Dividido por o quadrado desse daqui vai ficar u mais 1, menos o quadrado do segundo termo. O quadrado de 1 é 1, né? 1 menos 1 é 0. Então, isso aqui vai ficar o limite de u que tende a 0, da f de u sobre u, vezes a raiz de u mais 1, mais 1, tá? Quando você trocar o u por 0, esse cara aqui vai ficar 1, f de u sobre u, como a gente definiu anteriormente, isso aqui dá 1. E esse daqui vai para 0. Então, vai ficar raiz de 1 mais 1. A raiz de 1 é 1, 1 mais 1. Então, isso aqui é igual a 2. Beleza pura, pessoal? Tranquilo? Deu para entender? Só mais um exemplo, professor, por favor. Mais um? Vamos lá, mais um. Vamos pegar um fácil, cara. Tá aqui, ó. Limite de x que tende a 0, da f de 3x dividido por x. Repara que aqui tem 3x, ó, tá vendo? Se ali tem 3x, e eu sei que o limite de f, x tendendo a p, né, a 0, né, da f de x sobre x, foi isso que ele definiu. Por definição, é isso? É, por definição, tá? Nesse exercício, né, a definição desse exercício. Se eu sei que o limite do argumento sobre o próprio argumento é igual a 1, quando x tende a 0, então eu tenho que ver aqui, ó, aqui tem 3x. Se aqui tem 3x, aqui também deveria ter 3x para o resultado ser igual.
Aí, para poder tu resolver isso, tu vem aqui e coloca 3x. Como tu colocou esse 3 à mão, né? Tu tá dividindo por 3, então tu tem que multiplicar também por 3, porque 3 dividido por 3 é 1. Certo? Então, aquele limite ali fica simplesmente o limite de x tendendo a 0, né? Da f de 3x dividido por 3x. E esse limite é o limite do argumento dividido pelo próprio argumento. Esse limite é igual a 1. Tá? Ou seja, o resultado vai ficar 3 vezes 1, que é 3. Belezinha? Beleza. Tá? Mas veja que isso é nesse exercício. O que a gente está adotando nesse exercício. Tem outros aqui que é um pouco diferente. Ó, aqui ele coloca essa definição, que você vai supor isso aqui. Essa parte aqui que ele está colocando, isso aqui na realidade já é derivada. Tá? Só que ele já está colocando antes para você entendendo que derivada é um limite, é uma forma de você calcular o limite. Aí você começa a calcular e começa a entender quem seria esse limite. Tá? Bom, pessoal, a parte de teorema do confronto eu vou deixar para a próxima aula, ou seja, amanhã, tá? Porque depois de passar o teorema do confronto, a gente vai falar do teorema fundamental do cálculo, né? Que é o limite da função seno de x sobre x, certo? Aí o limite da função seno de x sobre x é o limite da função trigonométrica, esse limite aqui. Aí a gente vai começar a calcular o limite de função trigonométrica. Aí são vários, né? São vários, tem vários exemplos, é bem interessante. Esse daqui vai gerar um pouco mais de dúvida, tá? Esse daqui provavelmente vai gerar um pouco mais de dúvida em vocês. Mas, enfim, eu vou parar por aqui a aula de hoje, né? E fazer a chamada. Toda quinta e sexta vai ser aula assim, síncronas? Toda a aula está sendo 5.